Oi pessoal, tudo bem por aí? Que bom ter vocês com a gente em mais um capítulo desta saga Por uma Vida Melhor na Matéria. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui no canal do Instituto Círculo Mágico nós falamos sobre práticas energéticas que promovem equilíbrio e transformação e com vídeo novo toda semana. Então aproveita e já se inscreve aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E eu dou boas-vindas também à minha incansável companheira de bancada, Maria Guida. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. E espero que tudo bem com vocês todos aí, porque o Murilo eu estou vendo que está muito bem. Então vamos lá. Qual é o assunto de hoje? Muito bem. Guida, hoje nós vamos falar sobre os animais domésticos, os animais que permeiam a nossa vida. Vamos tentar entender qual é a função deles junto conosco e a função deles também no universo. Então, por favor, aperte aí os cintos e venha conosco em mais um capítulo da nossa saga. Guida, para começo de conversa, eu queria saber de você se os animais, assim como nós, eles têm um espírito, né? Você já contou aqui pra gente, em alguns programas, como que funciona o processo de encarnação. Eu queria saber também se os animais têm espírito, se eles escolhem os seus pais, as suas mães, os seus donos, se o cachorrinho escolhe também a cadelinha com quem ele vai cruzar, enfim, como que funciona esse processo com os animais? Então, Murilo, é um pouco diferente de como é com os humanos. Primeiro, porque todos os animais que existem nesse planeta, assim como todos os vegetais, como todos os minerais, foram criados por nós, espíritos imortais, quando nós estávamos planejando ocupar esse orbe, ou seja, esse planeta. Então, tudo que existe no planeta em termos de natureza foi criado por nós. Foi o planejamento feito do mesmo jeito que você planeja uma casa desde o projeto arquitetônico dela. Então, esse projeto foi entregue aos Elohim. Os Elohim formaram os elementais e os elementais trabalharam as substâncias de um planeta que ainda não era habitado pela vida e transformaram isso no que é, ou seja, no que era, né? Porque a gente já alterou bastante. Quando você diz Elohim, elementais, esses seres também são como nós? São espíritos que trabalham por alguma causa? Sim, são espíritos que têm outras funções. Nós temos uma função no universo, que é gerar energia que move o universo, a partir da busca do equilíbrio, e todos esses outros seres têm outras funções no universo. É isso. Bom, então, os animais, eles não são espíritos individualizados como nós somos. Eles são um grande espírito manifestado na matéria em muitas unidades. Cada espécie é um grande espírito que se manifesta na matéria em muitas unidades, em miríades de unidades que cumprem a sua função junto ao ser humano. A função do reino animal, do mundo animal, é servir aos humanos em todas as suas necessidades, não nos seus caprichos, nas suas necessidades. Então, os pele vermelhas dos Estados Unidos, eles tinham essa consciência e eles falavam o grande espírito do búfalo, o grande espírito do urso, o grande espírito da águia. Pois é, isso é real. Existe um grande espírito que é como nós, mas não como nós aqui, como nós fora da matéria, quando nós voltarmos à consciência divina que nós somos. Eles são uma consciência divina que se manifesta na matéria nas miríades de indivíduos que convivem com o homem, ou de perto ou de muito longe. Quando o homem aproximou de si alguns animais, ele aproximou esses animais de si por necessidade, precisava deles por algum motivo. Vamos falar dos que são mais próximos de nós, que são os cães e os gatos, que nós trazemos para dentro da nossa casa para conviver conosco. Quando nós fazemos isso, nós estamos alterando um pouco
o habitat natural desse animal. Mas esse animal aceita bem isso porque a função dele é servir aos humanos. Então, se o humano quiser que ele fique na casa dele e coma comida de humano e durma numa caminha humana e faça as coisas como humano, esse animal se adapta e cumpre essa função por causa da necessidade de um humano. É disso que se trata. E os animais, eles acabam adquirindo as características dos humanos justamente por causa dessa qualidade de se adaptar aos humanos e de servi-los da melhor maneira que eles podem. Não, um animal não escolhe seu dono, não escolhe com quem ele vai se reproduzir, não escolhe nada disso. Quem escolhe isso é o humano, porque ele serve ao humano. O animal não está na dualidade, então ele não sabe esse negócio de bem e mal, não existe nenhum animal mau caráter, não existe nenhum animal em desequilíbrio, a não ser quando acontece desequilíbrio nos animais, o animal está apenas espelhando o desequilíbrio de seu dono. Então os animais eles não têm uma temática kármica, como nós temos. Não. Eles são atraídos por sintonia para seus donos, pela necessidade de seus donos. Você pode falar um pouco melhor sobre essa individualização dos animais? Porque eu imaginando o grande espírito, o cachorro, eu poderia pensar que todos os cachorrinhos que vêm desse grande espírito tenham ali características muito semelhantes, mas o que a gente vê na prática é que os animais também, de alguma maneira, são bastante únicos, né? Então, os animais são bastante únicos por causa desse espelhamento do ser humano que ele serve. Se você trocar o dono de um animal, ele vai se comportar de maneira diferente e vai manifestar características diferentes. É fácil. Você tem um cãozinho. Uma pessoa tem um cãozinho, aí a pessoa morre. Aí o cãozinho fica sendo cuidado por uma outra pessoa da família. Ele vai adquirir, ele vai mudar. Ele não vai ser mais aquele cãozinho, ele vai mudando, mudando, mudando. Daqui a pouco é um cãozinho que espelha todos os desequilíbrios e também todas as qualidades do novo dono. E é por isso que se pode adestrar um animal. Senão não seria possível. A gente não adestra seres humanos, não é? Male a gente educa. Não é? Mas o humano sempre vai ter lá as suas características que são imutáveis, não é? Ou pelo menos só serão mudadas se o ser humano quiser mudá-los, quiser transformar alguma coisa. Um animal pode ser adestrado e esse adestramento vai mostrar novas características dependendo das características do seu novo dono e do que esse dono precisa. Um adestrador de animais é alguém que consegue influenciar um animal a fazer as coisas do jeito que ele quer, mas se o dono do animal não apoiar esse adestramento, não vai adiantar nada. Porque o ser humano tem uma influência muito grande sobre os animais, porque o animal olha para o ser humano e ele vê Deus. Deus? Deus. Ele olha para a gente e ele fala, o incrível ser supremo. E é por isso que ele se curva. Ele se curva a nós. Até o mais feroz dos animais é capaz de se curvar ao ser humano. E agora um segredo, quando você está diante de um cachorrinho que está manifestando alguma agressividade, você se concentre no fato de que você é Deus, olhe para ele e diga, por favor, não faça isso. E você vai ver que ele não vai fazer. Mas você precisa ter essa autoridade. Um adestrador, na verdade, ele desenvolve uma autoridade sobre o animal a ponto de dizer, olha aqui, você vai fazer o que eu falar porque é importante que você faça. Eu vou demonstrar, vou ensinar você como se faz e você vai fazer porque é importante isso. No fundo, todo adestrador de animais tem a facilidade de se colocar de uma maneira em que ele é superior ao animal, e essa é a verdade.
Por quê? Porque nós decidimos que seria assim e o Incriado Ser Supremo aceitou essa nossa decisão. Estão aí os animais para servir você e você os trate como eu os trataria. Não é? Por isso que a gente deveria tratar bem todos os animais, porque eles colaboram conosco. Eles foram criados para isso. E se eles não colaboram é porque a gente não se coloca da maneira correta diante deles. Uhum. Agora, me diz uma coisa. Você já contou aqui em alguns vídeos também como funciona o processo em que nós, humanos, deixamos a matéria, né? Quando a gente morre e tudo mais. E os animais? Como que isso acontece no caso deles? É mais ou menos parecido conosco? Não, é um pouco diferente. Quando um ser humano deixa a matéria, ele pode ficar preso por culpa, medo e apego. Um animal jamais. O animal volta para o espírito, volta a fazer parte do grande espírito, porque não esquece, ele é uma unidade. Ele volta a se reintegrar ao todo do grande espírito, vamos dizer, se é um cachorrinho, é o grande espírito do cão. E esse grande espírito do cão vai fazê-lo nascer imediatamente no lugar onde ele é mais necessário. No lugar onde ele é mais necessário para os humanos, sempre. Aí, por exemplo, você tem uma cadelinha, a cadelinha tem 6 filhotes. Então você fala, minha mãe do céu, o que eu vou fazer com todos esses filhotes? Não, eles nasceram ali porque é necessário. Isso não significa que você vai ficar com 7 cãezinhos na sua casa. Eles nasceram ali para você distribuí-los da maneira mais sábia e mais equilibrada e mais centrada possível. Mas você, a sua cadelinha, virou um ponto onde o grande espírito do cão pode fazer surgir outros cãezinhos, porque ali é onde é necessário que isso aconteça. É sempre assim, não é? E os animais, não existe céu dos cachorros. Eles nascem imediatamente no lugar onde eles são necessários. E isso circula para que os seres humanos tenham o apoio desse animal sempre que precisarem e onde precisarem. Você quer dizer então que imediatamente depois de um animal morrer, ele nasce novamente? Nasce novamente no lugar onde ele é mais necessário, e assim indefinidamente. Agora, os humanos podem, e os humanos fazem isso, os humanos podem eliminar a utilidade de um animal. E é por isso que alguns animais são extintos, porque no universo as coisas precisam ser necessárias, serem úteis ao universo. Se elas não são úteis ao universo manifestado, elas deixam de ser. Então, quando nós falamos assim, ah, meu Deus, o mico-leão-dourado está desaparecendo, nós tiramos a função do mico-leão-dourado. Não existe mais uma função para o mico-leão-dourado neste planeta, e ele vai desaparecer. Todas as espécies extintas foram extintas porque nós tiramos delas a sua utilidade na matéria. Entendo. E para a gente fechar esse bloco, é possível a gente ter essa mesma unidade que você se referiu aí de animal? Quer dizer, é possível eu ter aqui o meu cãozinho, Leônidas, um abraço para ele que deve estar nos assistindo, e se o Leônidas morrer, eu consigo encontrar essa mesma unidade de cachorro? Sim, é possível, mas não é garantido. Tudo isso vai depender da necessidade que você tem do Leônidas a seu lado. Necessidade, não capricho, não é assim, não, Leônidas é o meu cão e agora eu preciso dele aqui do meu lado agora. Não, se houver realmente uma necessidade forte, sua, Murilo, de ter de novo Leônidas como seu cãozinho novamente, você produz isso. O grande espírito do cão vai olhar para você, Murilo, e falar, nossa, tenho que devolver essa unidade para ele. E aí a unidade vai nascer próxima de você e a sincronicidade, que é a lei da sintonia, vai fazer com que você encontre o Leônidas de novo e fale assim,
olha o Leônidas aqui, vamos levar esse pequeno Leônidas para casa e vamos cuidar dele do mesmo jeito que cuidamos antes. É possível. Mas o que norteia isso não é o seu capricho, é a sua necessidade. A necessidade interna sua de ter o Leônidas com você. Se houver essa necessidade, então o grande espírito do cão vai devolver para você a unidade. Renovada, atualizada, não é? Um Leônidas 2.0, não é? Saudável, com uma vida pela frente aí de uns 20 anos, e você pode tê-lo de volta. É assim que é. Mas, repito, não é o seu capricho, é a sua necessidade. O grande espírito do cão, como está fora da dualidade, para ele só existe uma regra: a necessidade dos humanos. Muito bem. Com isso a gente encerra o nosso primeiro bloco e agora a gente vai falar sobre a função que os animais, principalmente os animais que estão mais em contato conosco, exercem sobre nós. Vem com a gente. Ida, você já falou aqui pra gente então que tudo tem uma função no universo, que os animais também exercem uma função e que inclusive quando nós eliminamos essa função, aquela determinada espécie pode até desaparecer, como inclusive tem acontecido com alguma frequência. Eu queria saber de você qual é a função dos animais, principalmente dos animais domésticos, né, que têm bastante contato conosco. Normalmente, um animal doméstico está na casa de um humano porque esse humano tem necessidade. Também pode ser por capricho. Se for por capricho, essa coisa vai enveredar por um caminho bem difícil. Ou seja, se você tem um cão e não é para suprir uma necessidade afetiva sua, ou de guarda, ou guia, como é o caso dos cegos, ou companhia para uma criança. Se você não tem uma necessidade, mas você tem um animal por capricho para mostrar para os outros, e todas essas outras coisas que a gente sabe, a questão vai se tornar difícil porque esse cão vai começar a ter um pouco de dificuldade na convivência com você e você na convivência com esse animal, esse cão, esse gatinho. Os animais, a principal função deles é dar uma espécie de anteparo emocional para as questões que os humanos enfrentam. Então, quando você tem um animal em casa, muitas vezes esse animal recebe, muitas vezes não, sempre, recebe todas as consequências negativas emocionais de todos os seus atos. Então vamos dizer, você estava no trabalho, brigou com alguém. Brigou, podia muito bem se harmonizar, mas não se harmonizou. Brigou, ficou uma situação difícil. Seu cãozinho na sua casa recebe isso. Recebe a raiva que você causou, a mágoa que você causou, tudo isso. Tudo aquilo que deveria vir para você, da outra pessoa, consequência dos seus atos, vai primeiro atingir o seu cão, só depois atingir você. Se você tem pensamentos negativos e aí começa a manifestar alguma patologia física, porque toda patologia física é resultado de pensamentos negativos constantes, recorrentes, seu cãozinho vai ter a patologia que deveria vir para você primeiro que você. Porque ele é uma espécie de anteparo e sinalizador. Essa é a função dele. Quanto mais perto o animal está de um ser humano, mais ele se torna anteparo para todas as consequências negativas e destrutivas dos seus atos contra você mesmo, e aquilo que você gerou nas pessoas vem diretamente para o animal. E é por isso que muitas pessoas que trabalham com energia têm animais. Não para que eles fiquem com a patologia que deveria ser sua, mas que ao prestar atenção no comportamento deles, você saiba com que tipo de desequilíbrio você está gerando.
e aí possa resolvê-lo. E quando você resolve a questão, se harmoniza, o animalzinho fica bem. Nossa, então a melhor maneira de, digamos, apoiar energeticamente um animal que está ali com um determinado problema é olhar para dentro, olhar para si. Isso, porque como o animal serve você dessa maneira, como anteparo energético, como apoiador energético, no nível emocional, você precisa olhar para dentro e ver aonde que as minhas emoções estão desequilibradas e como os meus atos no meu trato com os outros seres humanos, na minha convivência com o mundo, estão gerando reações negativo-destrutivas que atingem primeiro o meu cão, antes de atingir a mim. Porque só atinge você as energias negativo-destrutivas que você produz. Tem muita gente que diz, tem uma pessoa fazendo alguma coisa contra mim, um trabalho, um despacho, um negócio qualquer. Ninguém faz isso se você não tiver feito nada. E não é isso que funciona. São os pensamentos negativos e destrutivos do outro com relação a você, se você der esse poder ao outro. Mas, lógico, quando você está desarmonioso, está tendo reações desarmoniosas, ações desarmoniosas com outras pessoas, você gera nelas uma reação energética. E essa reação energética vai atingir primeiro os seus animais e só depois a você. Então, a melhor maneira de cuidar de um animal de estimação, não é? Por quem você tem estima, é cuidar bem de si, dos seus pensamentos e das suas emoções. Aí esse animal vai ser saudável. Quando ele tiver uma coisinha, você fala assim, peraí, está acontecendo alguma coisa, deixa eu dar uma olhada na minha vida, porque isso está afetando o meu bichinho. E é assim que acontece. Certo. E ainda falando sobre, né, os cuidados com os animais e a função deles diante de nós e também nossa diante deles. Qual é a nossa função, além, obviamente, de cuidar desses animais? Porque nos últimos tempos me parece que nós ressignificamos um pouco, né, o papel de um animal doméstico. Muita gente trata os animais domésticos como membros mesmo da família. Até que ponto isso é importante para nós? Então, Murilo, o animal é algo que nós criamos lá no começo, quando estávamos planejando vir à matéria, para nos servir nas nossas necessidades. Para o animal, ele ficar sendo um membro da família não é um grande problema, porque ele está servindo aos humanos naquilo que é a sua necessidade. Para o humano é que é um problema quando ele coloca o animal em substituição a um ser humano com que ele deveria se relacionar. Por exemplo, não quero ter filhos dão trabalho, mas eu tenho um cachorro. Meu marido morreu, eu preciso de uma companhia, eu tenho um cachorro. Eu não estou condenando isso. É só ter consciência disso. É a minha necessidade emocional que faz eu trazer para casa um animalzinho, porque ele preenche um vazio. É só isso. Para o cão, tudo bem preencher um vazio. Não tem nenhum problema. O problema é, para mim, a melhor coisa é eu colocar um animal onde deveria haver uma pessoa, só porque eu não quero lidar com as consequências de conviver com uma pessoa, porque um animal, você diz, fica aqui, ele fica. Você adestra. Um ser humano, não. Você vai ter que conviver com toda a dualidade, com todas as tendências negativas, destrutivas, com tudo que um ser humano traz numa convivência. E eu me pergunto se a melhor coisa é colocar um animal onde deveria haver uma pessoa. Porque pode haver a pessoa e o animal, não é? Ou será que ao preencher esse lugar aqui com esse animal, aí eu preciso transformá-lo numa pessoa?
porque está preenchendo o vazio que só uma pessoa deveria preencher. Mas então, eu não tenho essa pessoa. Então, afetivamente, eu transfiro o afeto que eu deveria ter com uma pessoa para o animal. Não tem problema para o animal. O animal processa bem isso. Ele existe para processar essas coisas. Ele processa isso bem, para ele está tudo bem. Para a pessoa que não está bem, porque ela está perdendo a possibilidade de ter uma convivência com o humano, trocar energia com o humano e aprender com ele. É disso que se trata, apenas. Mas o animal fica bem. O ser humano é que não se desenvolve na sua íntegra quando ele toma esse caminho. Só isso. Muito bem. Guida, com isso a gente encerra então este nosso capítulo sobre os animais e principalmente os animais domésticos nesta nossa saga por uma vida melhor na matéria. Eu convido você que chegou até aqui, já te agradecendo por isso, a deixar o seu comentário sobre a sua relação com os seus animais, o que também você pensa sobre esse assunto. Se você tiver dúvidas ou questões para colocar para a gente sempre fica muito feliz em receber aí os comentários de vocês. E nós voltamos, é claro, na próxima semana com mais um tema sobre energia. Eu te vejo então, Guida, na próxima semana. Até a próxima semana, sempre lembrando que a gente adora fazer vídeos de resposta. Então, você já deve ter visto que a gente já fez alguns. Se você mandar uma boa pergunta, a gente vai ter prazer em fazer um vídeo resposta. Um abraço e até o próximo programa.